Em algum momento da sua vida você já se perguntou o que faz um turismólogo? Nós estamos aqui num ponto de referência de Cachoeira do Sul, ao fundo, o Chateau d'Eau, um dos ícones do turismo aqui da nossa cidade. E na entrevista especial do NT Sul de hoje, nós vamos receber o Rogério Assis, ele que é turismólogo. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, prazer estar com vocês aqui em Cachoeira. Eu queria te perguntar o seguinte: para muitas pessoas, quando se fala em turismo, elas têm uma imagem de que turismo é viajar. Como é que é isso para você que estuda essa ciência? O turismo diretamente ele é um fenômeno que ele começou ao encontro de tu conseguires diretamente tabular ele, organizar ele, a partir da década de 60, onde inúmeros pesquisadores identificaram essa movimentação de pessoas pelo mundo, e isso veio da Espanha, onde através das universidades começaram a entender por que essa movimentação e como eu posso identificar todo mundo. A partir disso, o turismo hoje ele é um fenômeno que ele é movimentado a partir de encontros, de sensibilidade, de ocasiões, de atrativos turísticos, de performance que muitas vezes uma cidade, um destino ou um atrativo tem para o momento. Ele se vale também das pessoas como um todo, sempre. Diariamente o turismo está se ressignificando, observando a cidade, os movimentos do mercado. E hoje, na crise que é mundial, é o item que mais cresce. Ele continua a crescer, por quê? Porque um destino está em baixa, o outro está em alta. As temperaturas modificam, os climas do ano modificam, ao momento que tem oferta, tem o turista. Uma coisa interessante de lhe perguntar: qualquer cidade, qualquer lugar pode ser considerado um ponto turismo? Ele tem elementos para ser considerado um ponto turístico? Basicamente, o ponto turístico ele se vale de algo já formatado, o ponto. O produto turístico é a montagem de elementos que uma cidade ou um produto tem, que isso sim, ele se vale a partir de colocar no balcão das agências de viagem, das operadoras. Quando se fala que uma cidade pode ter as suas características formatadas para o turismo, qualquer cidade pode ter. As suas peculiaridades, a sua história, a sua gastronomia, a riqueza sob a contação de histórias. Isso é um ponto que nós turismólogos, através de outras profissões, nós observamos como um tema importantíssimo da formatação de um produto. E quando se forma esse produto, qualquer destino pode sim ser inserido como um ponto turístico dentro de uma performance de rotas turísticas, de roteiros turísticos, e toda cidade, principalmente no Brasil, está caminhando, está identificando-se com o turismo. Por quê? Porque é a troca, porque é o encontro. É muitas vezes tirado do ostracismo aquilo que a gente não percebe e que o visitante percebe, compra e leva de legado. Nós estamos aqui, como eu já disse no início do nosso bate-papo, no Centro Histórico de Cachoeira do Sul. Aqui, à nossa direita, nós temos o Museu Municipal, também a Escola Antônio Vicente da Fontoura, que tem todo um contexto histórico, a Igreja Matriz e, ao fundo, o Chateau d'Eau. Como trabalhar os elementos para que uma cidade alcance o status de turismo, mas que ela não tenha características de uma cidade turística? A premissa, ela nunca é formatada para o mesmo município 1, município 2, porque existem diferentes municípios no país e no mundo. Existem municípios de características pequenas, médias e grandes, as cidades. Na nossa concepção, toda a performance de uma cidade, ela se vale para se tornar uma cidade turística ou até mesmo um destino turístico, ela se vale da identificação, da inventariação do que temos, da contação de história para saber aquela receita que estava não mais em uso, mas será que ela pode voltar? A riqueza do artesanato de uma pessoa, de uma cidade, através das boas práticas de uma pessoa, de um profissional, de uma empresa. Então, quando nós turismólogos identificamos que a cidade pode estar formatada ou ela deseja estar inserida em algum rol, é identificando as pessoas, contando, verificando o que eles fazem, por que essa história, quando que passou esse elemento, o que se pode trabalhar diretamente com o marketing, a legislação específica. E o incrível de tudo é que quando se fala em turismo,
a observação é efêmera, ela se faz pela efêmera, ela não tem uma regularidade muitas vezes porque hoje nós trabalhamos com tempo e hoje o nosso tempo é diferente. Hoje nós estamos numa bela paisagem, como amanhã pode estar chovendo, mas o turismo existe diariamente nesta cidade ou em outra. Por isso deu os elementos de dar solidez a isso tudo através da identificação de pessoas. E o engajar pessoas para a formatação de uma cidade turística é o elemento chave. E é isso que os profissionais do turismo buscam. É possível a gente entender que o turismo é uma coisa que brota de dentro para fora do município, já que passa pela descoberta de muitas coisas que talvez as pessoas no dia a dia não conseguem perceber? O que a gente percebe é que o turismo ele é um indutor, sim, de características pontuais de um destino, de uma cidade. As marcas de uma cidade, elas são elementos, quando a gente formata um roteiro para o visitante fazer o uso dessa cidade, as marcas são situações ímpares, porque as marcas elas podem ser positivas ou negativas, mas se bem trabalhadas, elas formam um legado. E esse legado, ele, em muitos casos, eles faz com que o turista volte ao destino. Então, quando a gente identifica um morador local de Cachoeira do Sul que passa todos os dias por essa beleza aqui, uma beleza histórica, calcada de muito significado, histórico de famílias, históricos de cidade, de região e do estado do Rio Grande do Sul, sim. Se ele todos os dias passares aqui e não identificar esse elemento, para nós é considerado como um não lugar, que ele não identifica-se sobre aquilo lá. Quando a gente não identifica, a gente não se apropria. Quando a gente não se apropria, a gente não fala muitas vezes bem. Então, qual é a ideia sempre? Fazer da identificação dos não lugares, sensibilizar as pessoas, buscar com que as governanças públicas observem que o turismo ele se vai da criança, da melhor idade, do adulto, e ele se faz diariamente. Um dos pontos importantes também do turismo é fomentar dentro do município, das cidades, a questão econômica, né? Já porque traz muita riqueza para dentro na percepção hoje do crescimento do turismo no país, e vamos falar no mundo, o tema da economia ele é básico sobre a sustentabilidade de um país, de um povo. E tirando as linhas, ou é o capitalismo, o socialismo passado, ou o neoliberalismo, isso tudo não significa diretamente ao turismo. Por quê? Porque é maior. E quando um governante, quando a iniciativa privada observa que o turismo pode ser um elemento fundamental sobre o desenvolvimento local através da divisa, ele qualifica o seu hotel, ele qualifica a sua gastronomia, ele identifica através dos profissionais a qualificação sobre o bom atendimento, a hospitalidade das lojas, do varejo. A gente observa aqui num posto de gasolina que confortável é quando eu chego numa cidade e pergunto aonde é tal lugar. O frentista do posto ou o profissional que está ali, ele nos diz em tal, quantas quadras daqui. Tem um ponto de referência. Isso é o turismo. Nós buscamos o ponto de referência diariamente quando a gente adentra numa cidade. Então essa sensibilidade sobre os itens que hoje performance o turismo na parte da economia, a Organização Mundial do Turismo ela observa que 52 itens fazem parte do segmento do turismo. Então vamos trabalhar o primeiro, o mais que muitas vezes existe numa cidade, que é um posto de gasolina, e ele vai a um hotel. Todas essas passadas dos 50 itens para chegar aos 52 é divisa, é desenvolvimento, é geração de emprego e renda e é principalmente elevação da autoestima de uma cidade, porque ela se visita. Mas primeiramente a gente tem que se conhecer, a gente tem que se visitar para depois deixar os outros nos visitarem. É importante a gente entender essa questão de visitante e de turista, porque na verdade as duas coisas ao longo do caminho elas acabam se confundindo para quem não estuda essa ciência que na verdade é o turismo. No NT Sul de hoje nós estamos conversando com Rogério Assis, ele que estuda, é turismólogo, estuda a ciência do turismo. Rogério, uma cidade pequena, ela passa a impressão de que ela tem uma capacidade econômica de desenvolver o turismo em menor potencial do que cidades mais avançadas. Como trabalhar isso aí para fomentar o desenvolvimento econômico nas pequenas cidades? A identificação de pares
de pessoas dentro de uma cidade, ela auxilia no fomento de uma grande estratégia. Quando da estratégia do turismo, ela é sensível. Primeiro momento é gerar encontro com pessoas. E essa geração de encontros, ela vai de uma boa gastronomia ou de uma gastronomia simples, mas porém que ela vai buscar a qualificação. As boas práticas alimentares, a identificação do poder público quanto privado que queremos visitantes na nossa cidade, a sensibilização dos órgãos para receber muito bem através de uma mobilidade urbana, observar o trânsito. Qualquer cidade, ela está propícia a ser um produto turístico hoje nas performances do Brasil e do mundo. O que diferencia uma da outra? O que diferencia é o engajamento da população, é a identificação sobre uma região que eu sozinho eu não vou fazer mesmo o turismo vir, olhar, principalmente porque eu estou afastado de uma grande cidade, eu estou afastado de uma grande rodovia, de um grande aeroporto. O que é a grande sacada? A grande sacada é a união, observar dentro de uma região o que a gente tem de próspero e qualidade que a gente observa nas outras cidades e principalmente, qual é o nosso diferencial? Nós temos que ter um diferencial da outra cidade, porque isso motiva ao turista ou ao visitante vir, porque forma a nossa identidade. Quando a gente forma a identidade... Saber vender o produto. Quando a gente formou a identidade, aí que vai chegar os guias de turismo, as agências de viagem, as operadoras, para observar de que forma, qual é o público que vai ser vendido. Será que é a melhor idade, que é uma faixa etária que mais viaja no país? Por quê? Porque ela já está diretamente ligada sobre o seu tempo livre, ela está mais propícia a receber outros desafios, mas desafios que tenha uma mobilidade urbana legal, que tenha um ônibus que ela possa ter acessibilidade, que tenha um restaurante que tenha diferentes itens gastronômicos ou diretamente que tenha um banco agradável. A ergonometria do mobiliário urbano, ela já fala muito. É isso que se identifica-se. Através do engajamento, um pequeno destino, juntamente com outras cidades no seu redor, ele se forma um roteiro. E esse roteiro ele é mundialmente conhecido quando se busca, quem sabe, cachoeirenses que estão no mundo. Por que não divulgarmos oficialmente que a gente deseja turista a partir dos próximos 5 anos? Então, quando um cachoeirense estiver fora de Cachoeira, ele pode contar a sua história da cidade. A contação de história, quando vem ao município que tem profissionais já capacitados, os destinos prontos, é aí que começa o fluxo. É aí que as operadoras observam sempre. Para a gente terminar, eu queria te fazer uma pergunta assim. Você, como profissional do turismo, deve viajar muito, correto? A gente tem uma rotina bastante considerável, que é onde ou o teu olhar vai para a busca de novos destinos ou diretamente na parte da contratação de empresas ou poder público que tu vai para a formatação de um projeto novo, que a gente chama de inventariação inicialmente. Todas as marcas de uma viagem nos alimentam para a formação do nosso caráter quanto profissional. E a observação, a análise de um simples assento de um avião, ou de um aeroporto, ou de uma rodoviária, ou até mesmo um café numa manhã muito fria, isso nos sensibiliza e a gente vai guardando para um dia identificar em outro destino. Então, o turismólogo tem uma referência bastante grande com viagem, uma aproximação, mas basicamente ele busca muito mais a união de processos onde o guia de turismo é o que está muito mais ligado ao transfer, ir e voltar. Nós somos um macro onde a gente vai da simples viagem até a formatação num gabinete público ou privado. Você trabalha viajando ou viaja trabalhando? Ultimamente, eu estou viajando trabalhando. Dentro do crescimento da nossa profissão e também muitas vezes oportunidades da vida, a gente observa que um momento é de se fazer também turismo, porque se a gente um dia nos visitou, agora chegou o momento da gente também visitar o outro. E quando a gente consegue fazer isso, gera muita coisa interessante, porque daí quando num futuro que tu tenhas que imprimir um trabalho em algum destino, tu observa que até mesmo no tempo livre
que tu tinha, mas que por algum momento tu teve que trabalhar naquele tempo livre, ele tem um resquício que pode ser potencial para aquele destino. Então a gente modifica-se, nós somos basicamente camaleões, viu? Rogério, queria te agradecer, você foi muito gentil em atender a gente aí, dedicar um tempinho aí da tua vinda à Cachoeira do Sul, para nos dar uma aula, na verdade, mostrar que muitas vezes não é simplesmente um ponto de referência, não é um ponto de encontro, o contexto histórico, grande ou pequeno, muitas vezes de diversos valores, porque a cabeça de cada um é diferente, mas ele tem a sua importância, não apenas no fomento da história, mas no turismo e na questão econômica da cidade. Sucesso aí na tua vida e sempre que voltar à Cachoeira, a gente quer te receber aí na TV Cachoeira. Ok, obrigado, e a cidade está de parabéns porque ela tem elementos que fortalecem a pensar, estudar, pensar e formatar. A Cachoeira está alinhada. Então tá certo. Darcy, depois dessa aula de turismo e também de história, eu volto com você aí no estúdio.